Assistindo esse sermão de casa, que o Espírito Santo também esteja com você, mesmo você que o assistir depois que ele já estiver colocado ali no YouTube, no canal da Igreja Adventista do NASP, que o Espírito Santo toque em você de qualquer maneira. Eu estou feliz com as visitas, congratulo-me também pelo aniversário do pastor Neville. Não é todo dia que se faz 99 anos, que Deus o abençoe muito. E há visitas também que estão conosco aqui. Eu conheci o Gastão, que está ali, do lado do doutor Paulo, não é isso? Que estão aqui, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui. Nós também estamos aqui, eu convidei alguns amigos para estarem aqui, alguns irmãos em Cristo. Temos o Tiago, que está ali, já está aqui, o Tiago, a Késia e o Israel. O Tiago, ele inclusive tem um instituto também de arqueologia em São Paulo, que ele dirige, muito interessante. E nós temos planos de boas parcerias aí com o Museu do NASP. A Késia é a esposa do Israel, tá certo? E o Israel Saião, a Késia eu não conhecia ainda, estou conhecendo a primeira vez. O Israel Saião é filho do pastor Luiz Saião, um respeitado teólogo batista, responsável pela NVI, a tradução Nova Versão Internacional. Viajamos para o Oriente Médio, agora estamos aqui juntos. Mas essas são as visitas que eu conheci e convidei. Mas há mais irmãos e irmãs que estão nos visitando, que sejam de outras igrejas, de outras religiões, de outras cidades. Eu queria que ficassem só em pé, para a gente ter uma noção. Quem é visitante? Muito bem, que a graça de Jesus estejam com vocês. Vamos cumprimentar aí os irmãos do lado aí, dar uma saudação, um abraço, um aperto de mão, tá bem? Vamos cumprimentar aí, olha. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Irmãos, nessa manhã eu intitulei esse sermão O Jogo do Contente. Alguns talvez reconheçam a expressão, outros não. Eu vou explicar de onde que a gente tira essa expressão, o jogo do contente. Existe um livro famoso, os pedagogos trabalham muito aí, que é Pollyanna, escrita por Eleanor Porter. E a Pollyanna é um livro recomendado, eu dei de presente para minha sobrinha recentemente. A Eleanor Porter, ela era presbiteriana, escreveu esse livro com princípios cristãos e conta a história de uma menina chamada Pollyanna, que era filha de um missionário, e o pai faleceu. O pai faleceu, a mãe faleceu e ela teve que ir morar com uma tia. E essa tia era um pouco de mal com a vida eu não vou dar spoiler, é claro. As moças leiam esse livro, é muito bom. Mas é interessante que ali ela vai trabalhando o coração daquela tia meio amargurada com a vida, meio de mal. E ela cria um método, na verdade ela copia um método que ela aprendeu com o pai dela, que é uma brincadeira chamada Jogo do Contente. Essa brincadeira, segundo o livro, é uma narrativa fictícia. Ela surge quando o pai um dia está com ela no campo missionário, e eles passavam muita provação e privação. E não tinham muito o que comer, às vezes dependiam de doações. E era uma época de Natal em que eles receberam várias doações, e ela estava ansiosa para encontrar no meio das doações ali uma boneca, porque ela queria uma boneca. Só que quando ela foi procurar nos pacotes, não havia boneca nenhuma. Alguém, por engano, equívoco, no lugar de mandar uma boneca, mandaram um par de muletas. E o pai dela a chamou e falou assim: não fique triste por receber muletas no Natal. Estou vendo até você com as suas muletas aí, né? Fique contente que você não vai precisar usá-las. Você vai só brincar com as muletas. Porque você que está andando com a muleta é ruim, né? É complicado, você está doido para tirar logo essa tala do pé e poder andar. Ele falou: então, fique feliz porque as muletas vieram por equívoco. E assim ela começou a aprender a olhar sempre tudo na vida, procurando alguma coisa boa, mesmo de algo ruim. Mesmo de algo ruim. E eu aprendi muito com isso, com o jogo do contente. Por exemplo, você vê uma pilha de roupa para lavar. Ai, que coisa, uma pilha de roupas para lavar. Significa que você tem roupas. Mas está uma caatinga aqui, um mau cheiro. Significa que você tem olfato. E quem teve Covid aí perdeu
o paladar e o cheiro sabe como é horrível perder uma sensação corpórea, né? Nossa, mas que coisa horrorosa, significa que você está vendo. E tudo na vida você pode encontrar algo de bom. Mas eu confesso, irmãos, que eu só adquiri esse respeito pelo jogo do contente depois de uma época. No começo, eu achava ridículo isso. Eu era daquele tipo que eu não ia comer jiló com farinha feliz só porque tem crianças passando fome na Etiópia. Jiló com farinha continuava sendo indigesto. E num primeiro momento, de repente, pode ser o que você está pensando aí, me ouvindo, esse negócio de jogo do contente parece muito assim, alienação. Nem tudo dá para tirar o jogo do contente. E eu não consigo ficar feliz só porque tem outra pessoa sofrendo. Não reclame, tem gente que está em situação pior do que a sua. Isso não conforta. E por muito tempo eu pensei assim, esse negócio de jogo do contente é uma bobagem. Mas depois eu fui refletir por que a Bíblia traz tantas histórias de pessoas que sofreram e por que o testemunho de pessoas que sofreram pode me ajudar no meu sofrimento. Sabe o que eu aprendi? Não é uma questão de amenizar a sua dor porque o outro está sentindo dor, porque a sua dor é sua. Mas é uma maneira de ajudar você a curar a sua dor. Um dos grandes problemas de pessoas que sofrem, especialmente questões emocionais, é tratar os seus problemas como filho único mimado. Não tem coisa pior do que uma criança mimada. Não estou falando que todo filho único é mimado, hein? Eu não disse isso. Mas há filhos mimados. Às vezes nem precisa ser único, não. Às vezes pode ser até dois. Vamos abrir o jogo. Aquele menino que quem suporta são só os pais. É mimado demais. E mesmo os pais já estão cansados, porque ele esgota. Foi mal criado, acha que o mundo gira em torno do umbigo dele. É terrível uma criança mimada. Dá trabalho em sala de aula, dá trabalho no consultório, dá trabalho na escola, dá trabalho na igreja. E você vai chamar a atenção, o pai ainda acha que você que está errado. Mas a ilustração de filho único mimado é apenas uma digressão. O que eu quero explicar com ela é que, e você quer um exemplo de dor, de problema mesmo? Eu vou dar para você. Eu quero convidá-los a olhar essa imagem e ler a passagem bíblica relativa a ela. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 em diante. Eu vou ler o texto e depois nós vamos comentá-lo. Lucas, capítulo 7, versículos 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diz-me, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, e por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar-me os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela:
seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Fique com a Bíblia aberta, não feche, porque eu vou voltar ao texto bíblico. Eu não vou ter tempo hábil aqui para dar todas as argumentações necessárias, mas vou apenas dar a minha opinião. Há muitos teólogos que fazem uma diferença entre essa mulher aqui, Maria Madalena, Maria, mulher, irmã de Lázaro, Maria de Betânia. Repito, eu não vou ter tempo para dar todas as argumentações, mas depois de estudar o texto e fazer uma exegese, eu participo da ideia que Maria Madalena, Maria de Betânia e essa mulher anônima de Lucas capítulo 7 são a mesma pessoa. A única coisa que eu não concordo é que esta seja aquela mulher apanhada em flagrante adultério, que João falou, João cita Jesus dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muita gente pensa que aquela mulher era Maria Madalena. Lá em Minas a gente até tinha um provérbio que costumava dizer assim: ah, vem ela com essa cara de Maria Madalena arrependida. E muitas pessoas ligam Maria Madalena à mulher apanhada em flagrante adultério. Repito, eu não terei tempo hábil para dar toda a minha argumentação, mas eu acredito que aquela mulher apanhada em adultério não é Maria Madalena, não é irmã de Lázaro, tá certo? Porém, essa aqui seria a mesma Maria Madalena, a mesma irmã de Lázaro e Marta, também chamada Maria de Betânia, embora essa expressão não esteja na Bíblia. Tudo bem até aqui? Só para ilustrar como é que eu trabalho. Outra coisa que quero esclarecer à igreja: não tenho convicção que Maria Madalena fosse uma prostituta. Essa foi uma alegoria, digamos assim, criada no 6º século depois de Cristo, em 591, pelo Papa Gregório I. O Papa Gregório I estava fazendo uma homilia e ele acabou misturando as coisas, e pela primeira vez ele falou que Maria Madalena era prostituta. E a partir dessa fala do Papa Gregório I, a coisa pegou e foi passando de geração em geração, e até hoje nós temos a imagem de Maria Madalena, uma prostituta. Já vi até algumas pessoas pregando que o perfume que ela unge Jesus, que é muito caro, que era fruto do dinheiro que ela ganhou se prostituindo nas ruas de Magdala. Porém, isso foi uma metáfora papal medieval, nós não temos base nenhuma para dizer isso. Mas ela era pecadora, disse o texto. Em que consistia o pecado dela? Qual a natureza desse pecado? Antes de continuar, deixe-me mostrar outra coisa para os irmãos. Nós temos a narrativa dessa unção nos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus e Marcos trazem uma parte desse episódio em que Jesus é ungido por ela. João também traz, e Lucas também traz. Há uma diferença entre Lucas e os demais evangelhos. É que Lucas coloca essa unção de Jesus no começo do ministério dele e aparentemente na Galileia. Os outros evangelhos colocam que essa unção de Jesus se deu uma semana antes, ou 2 dias antes da Páscoa, uma semana antes dele ser crucificado, e que aconteceu em Betânia, ali colado em Jerusalém, na Judéia. Repito, por questão de tempo, também não vou poder destrinchar tudo com os irmãos, mas eu vou tomar por partido que Lucas e os demais evangelistas estão falando da mesma unção. Lucas apenas desloca essa situação para um momento inicial ao ministério de Jesus por questões não cronológicas, mas teológicas. Isto colocado, vamos voltar ao texto de Lucas capítulo 7. Repito que a Bíblia fala que aquela mulher era uma pecadora. Hamartelos. Não diz que ela era uma pornê, uma prostituta. Pecadora. Que tipo de pecado seria? Você sabe que naquela época de Jesus, os jantares, que eram a refeição mais importante da família, não aconteciam sentados como nós imaginamos o quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, mas as pessoas reclinavam no chão para comer assim. Eu sei que para vocês é um jeito muito incômodo, e para mim também seria, mas na época de Jesus era assim que eles comiam, reclinados ao chão.
E havia algumas regras de etiqueta antes de você ir para a refeição. Lembre-se, comer com alguém era um ato de grande prestígio. Eu convidar você para comer comigo, porque eles tinham uma mentalidade dos ancestrais que ainda vinham da época do deserto. Então eu dividir o meu pão com você é colocar você em autoestima. Recusar comer comigo é uma grande ofensa. E quando você vinha à minha casa comer, havia algumas regras de etiqueta que eu tinha que fazer para você se sentir bem recebido em minha casa. Primeira regra de etiqueta. Você sabe que na época de Jesus, eu vou descer aqui um pouco, as pessoas não tomavam banho todos os dias. Não havia água como nós temos hoje. Eu já fiquei 15 dias no Sudão sem tomar banho. No deserto com beduínos. 15 dias. Obviamente a Laura não estava lá. Depois de um tempo a sujeira vai ficando, é uma coisa interessante. Gente, não tinha água, eu estava no deserto de Baiuda, era o Saara, 15 dias no Saara. Não tinha, a água que tinha era para beber. Eu tinha que comer na mão com ele, com a mão no mesmo prato que ele. E a gente sentava no chão, como eu mostrei ali naquela cena. Agora, você sabe que aqui no Brasil, na nossa cultura, por uma questão até de descrição, de etiqueta, quando você vai a um restaurante, às vezes há uma balinha de menta ali. Já perceberam? Vem o garçom trazer a conta e junto ele traz lá um chocolatezinho com menta, uma balinha de menta. Por quê? Ora, às vezes você comeu aquela carne com cebola e vai fechar um negócio, com aquele bafo de dragão. Então, de maneira discreta, coloca-se uma balinha de menta ali que resolve o problema. Na época de Jesus, sendo que as pessoas não tomavam banho todos os dias, quando você ia comer à casa de alguém, sabe o que ele fazia? Ele trazia um óleo perfumado e ungia a sua cabeça. Lembra o Salmo 23? Unges-me, não ouvi, unges-me, cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então eu tinha que trazer o óleo perfumado e ungir sua cabeça. Segunda regra de etiqueta. Eu tinha que beijar você para dizer que você é bem-vindo. Primeira regra, gira a cabeça com óleo. Que tipo de óleo? Perfumado. Segunda regra, beijar você como sinal de boas-vindas. Terceira regra, para refrescar você, lavava os seus pés, mandava o empregado lavar os seus pés, porque água fresca no pé você sabe, né? Quando você pega alguns pontos do corpo, lá em Israel eu brincava com isso. Quando está muito calor, pega uma latinha de refrigerante gelada, coloca a mão aqui assim, olha, a temperatura do corpo cai na hora. Então se você refresca os pés ali, fica agradável para a pessoa comer. E Simão, o anfitrião, não fez nada daquilo com Jesus. Isso é curioso. Ele recebeu Jesus, mas por alguma razão esqueceu. Isso para mim já é um sinal que estava recebendo por obrigação social. Sabe aquele negócio? Eu tenho que receber, vamos receber? Mas raciocinem comigo. Aquele homem era um fariseu. Os judeus religiosos tinham grandes escrúpulos quanto à alimentação e não comiam junto com pessoas que eram pecadoras. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Olha o escândalo que causou certa vez que Jesus comeu junto com pessoas pecadoras. Acharam o texto aí? Lucas 15, 1 e 2. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. Os escribas e fariseus murmuravam dizendo, o que eles reclamavam? Que recebe pecadores e come com eles. Agora que você já sabe disso, raciocine. Uma mulher pecadora teria livre acesso à casa de um fariseu? O que vocês acham? Mas ela entrou ali e ninguém barrou. O que você entende? Ela tinha acesso na residência. Era família. Família. Segunda coisa que me chama a atenção. Quando ela toca em Jesus, Simão diz assim: se esse homem fosse profeta, saberia
quem tocou nele, porque essa mulher é pecadora. Espera um pouco. Se ela fosse uma prostituta famosa, não precisaria ser profeta para saber disso. Concordam comigo? Ó, entra aqui o Neymar. Aí eu cumprimento o Neymar e eu falo assim: se o Rodrigo fosse profeta, ele bem saberia que Neymar é um grande jogador de futebol. Todo mundo sabe. Segunda coisa que me chama a atenção: se ela era prostituta ou adúltera, conhecida, os outros convidados já deveriam também reclamar. Já deveriam impedi-la de entrar. O protesto seria geral. Aliás, ficaria ruim para o próprio Simão receber uma mulher daquela na casa dele. Mas você percebeu no texto, olha de novo Lucas capítulo 7, que unicamente, Simão reclama do gesto? E como é que ele reclama do gesto? Ele cochichou com alguém do lado? Como é que está na sua Bíblia aí? Ele cochichou com alguém do lado? Ele falou em alta voz? Ele pensou consigo mesmo. Raciocine comigo. Vamos usar um pouco de psicologia aqui. Que pecado é esse que aquela mulher tinha, que ninguém sabia e só ele sabia? Vou criar mais uma situação para vocês. Pelo fato de chamá-la de mulher, ela deveria ter mais de 13 anos, mas não muito mais do que isso, porque ela não tem marido. E na época de Jesus, as meninas se casavam entre 13 e 15 anos de idade. Tem mais um detalhe curioso. Se você ler no Evangelho de João a versão desse jantar, você vai ver uma expressão lá que me chama a atenção. Diz o seguinte, que a mulher que ungiu os pés de Jesus era Maria, irmã de Lázaro, que depois vai ser aqui, vai aparecer na ressurreição de Jesus. E mais um detalhe, diz que naquele ambiente, Marta servia. Marta servia. Se Marta servia, e no outro episódio diz que Jesus estava na casa de Marta, e no outro episódio fala que a casa era de Simão, aí a gente pergunta, peraí, a casa era de Marta ou era de Simão? Ou será que a casa era dos dois? Entenderam meu raciocínio? Se ora a casa é de Marta, se ora a casa é de Simão, eu posso deduzir que a casa seja dos dois. Se a casa é de Marta e de Simão, o que a gente deduz que Marta seria de Simão? Esposa. Marta poderia ser esposa de Simão e Maria, cunhada. E uma cunhada ainda pequena, porque não tinha casado. Entre 13 e 15 anos no máximo. O próprio Lázaro, diferente do que muita gente imagina nos filmes, um Lázaro adulto, forte, bonitão, Lázaro deveria ser uma criança também. Porque Lázaro não aparece com a esposa, Lázaro não abre a boca em momento algum, Lázaro está sempre calado. Pela cultura do Oriente Médio, Lázaro deve ser um menino também. Eu deduzo, e por que Lázaro estava ali? Não tinha nem casa, cadê os pais? Provavelmente, eles não tinham pais e moravam junto com o cunhado, que era uma espécie de tutor. Assim como Ruth, lembra do caso de Ruth? Quem que era o tutor de Ruth? Mardoqueu ou Mordecai? De Esther, perdão. Obrigado. Esther. Vocês estão prestando atenção. Se a gente fala isso, ninguém corrige. Esther, que era sobrinha ou aparentada ou prima de Mardoqueu. Ele era o tutor dela. Então eu deduzo que, por alguma razão, os pais desses jovens estão ausentes. O tutor deles seria Simão, casado com Marta, tutor de Maria e de Lázaro, e abusador de uma menina. Quer uma história dramática? Aqui tem uma história dramática. Eu trabalho com a hipótese que nós temos aqui na Bíblia um claro caso de violência sexual, de abuso de menores acontecidos em casa.
como muitos que nós temos anônimos que acontece por aí, com enteado, enteada, com sobrinha, até com filha. Agora eu quero que você leia essa história imaginando-se na posição de Maria. Eu sei que há várias violências contra a mulher, mas a violência do abuso sexual, eu acho que estaria no topo da pirâmide, se não for a mais alta. Se não for a mais alta. E eu terminei de escrever um livro sobre Maria Madalena, e quando eu descobri isso foi uma coisa tão forte que eu comecei a ler tudo que eu podia sobre abuso infantil. Textos de psicólogos, artigos, para não falar bobagem ali. E eu descobri algumas coisas interessantes do perfil daquelas que são abusadas. Principalmente numa sociedade patriarcal como era da época da Bíblia. Se hoje, com Delegacia da Mulher, com Lei Maria da Penha, vocês mulheres já têm tantos problemas, imagine naquela época, no universo patriarcal, masculino. Imagine só a situação. Quem que ia acreditar nela? Num julgamento na época de Jesus, a palavra de mulher não tinha lastro oficial para depoimento, para testemunho. Não sei quantos são advogados aqui. Na época, isso não é só na época de Jesus, mesmo em Roma. Você pega Cícero e tudo mais, o testemunho de mulher não tinha valor jurídico. Como é que ela ia denunciar o abuso? Se hoje já é difícil materializar, imagina aquele tempo. Outra coisa que eu descobri lendo esses artigos é que às vezes acontece que a vítima sofre aquilo que vulgarmente chamamos de síndrome de Estocolmo. Ela se apaixona por aquele que pratica o mal contra ela. E não se espantem de muitas vezes algumas meninas deixarem ele fazer de novo, e antes que você meça juízo de valores, ela não faz isso porque ela é uma pervertida. Há várias razões, eu não vou destrinchar todas aqui, pelas quais ela acaba aceitando de novo o abuso. Medo da rejeição, desrespeito a si mesma, ela chega a um ponto que ela não acredita mais em si mesma, ela acaba se punindo. Existe na cabeça da mulher que é abusada, da menina que é abusada, isso é dramático, irmãos, mas tem que ser dito, uma situação tão complicada que ela entra num ciclo vicioso, que ela começa de novo, às vezes até a procurar o abusador, que ela perdeu o respeito por si mesma, às vezes ela está se punindo pelo que aconteceu, às vezes ela se sente culpada de ter sido abusada. Essa era a situação dela. E vocês pensam que foi fácil Jesus resgatá-la? O capítulo 8 de Lucas diz que Jesus tinha as mulheres que a seguiam, e dá o nome de várias delas ali. Joana, esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, fala de várias mulheres aí, e cita Maria Madalena. Lucas capítulo 8, acho que versículo 2. Muitas mulheres seguiam Jesus e o ajudavam com seus bens, e entre elas Maria Madalena, de quem ele o quê? Repitam mais alto. Expulsou 7 demônios. O que significa isso? Jesus uma vez contou que quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele vaga por vários territórios desertos, e quando ele volta, se encontra a casa vazia, o que ele faz? Ele chama outros 7 e entram, e o estado segundo é pior do que o primeiro. Pelo fato de Jesus ter expulsado 7 demônios dela, significa que não foi a primeira expulsão nem a única. Um outro problema de quem está nessa situação. Um outro problema. A pessoa às vezes não consegue sair, porque ela cria um círculo vicioso, e ela volta para o mesmo lugar, para a mesma dor, para a mesma situação. Libertar-se disso não é simples. Alguém pode talvez fazer uma pergunta agora aí: Rodrigo, mas vem cá, agora você deu um nó na minha cabeça. Porque se aquele homem era um abusador, e Jesus sabia disso, por que Jesus não o denunciou ali? Será que Jesus foi covarde? Foi conivente com o erro? Não, deixa-me explicar. Outra coisa que eu li nos artigos é que quem trabalha com esse tipo de violência tem que saber até a forma de denunciar o abusador.
A gente que não entende, pensa que é chegar lá e já quebrar o pau. Você tem que saber até como denunciar. Do ponto de vista jurídico, se você denuncia e não consegue armar as provas, ele vai ficar livre e você que vai ter problemas. Tem que esperar. Segundo, do ponto de vista psicológico, você tem que ter a certeza que a vítima já está numa situação em que ela não corre o risco de voltar para ele. Então até a denúncia tem que ser responsável. Jesus sabia que não era o momento, e ele também queria ganhar o coração de Simão. Achou forte essa história? Mas olha como Deus pode transformar uma pessoa. Foi essa Maria Madalena que Jesus falou o seguinte, esse está no Evangelho de João: não perturbem essa mulher, porque o que ela está fazendo aqui, ela vai guardar para o meu sepultamento. Posso revelar uma coisa para vocês nessa manhã que vai surpreendê-los? Há doutores em teologia aqui, gente com formação teológica. Vocês sabiam que depois de 3 anos e meio de ministério de Jesus, a única que entendeu o plano da redenção antes de Paulo e antes do Pentecostes foi Maria Madalena. De todos os discípulos que ficavam com Jesus ali, ninguém tinha entendido. A única que entendeu foi Maria Madalena. Quando ele falava, eu vou morrer, a única que entendeu que de alguma maneira ele morreria na cruz foi Maria. Por isso ela comprou aquele perfume, não com dinheiro de prostituição, como eu falei. Ela comprou aquele perfume porque ela falou, se o Senhor falou que ele vai morrer, eu quero honrá-lo na morte dele com esse perfume. Mas essa unção que aconteceu antes dele entrar triunfalmente em Jerusalém, ela nutriu uma esperança de, espera aí, se ele está falando que vai ser rei, talvez ele desistiu de morrer. Eu vou ungí-lo como rei. Olha bem, toda a comitiva estava reunida em Betânia, porque Jesus falou que ele iria entrar como um rei em Jerusalém. Todo mundo estava preparado ali. Já tinham arrumado o jumentinho, as ramas, os tecidos para colocar no caminho, o grito de guerra, né? Baru, Rabar, Bechem, Adonai, Hoshana, aquele que vem em nome do Senhor. Tudo estava pronto, todo mundo ensaiando a coreografia. Só que esqueceram do principal. O rei tinha que ser ungido. Ninguém acordou para isso. Eu me lembro uma vez que eu dava aula aqui no Teológico e a gente fez um café da manhã em sala de aula. E todo mundo trouxe pão, biscoito, leite, coisa do refeitório. E tinha só uma menina fazendo teologia. Só uma. Colocaram tudo em cima da mesa. Fizemos a oração. Depois da oração, aí ela com um ar bem irônico falou o seguinte, muito bem, e vocês vão comer isso aonde? Onde? Não aonde, onde? Vocês vão comer isso onde? Aí todo mundo olhou para a cara do outro, ninguém tinha levado garfo, nem faca, nem pratinho. Aí ela suspirou, ainda bem que tem pelo menos uma mulher fazendo teologia, né? E abriu a bolsa e tirou todos os pratos descartáveis e tudo mais. Eu me lembro disso até hoje. Todo mundo na sala de aula ali se preparou para o café da manhã em sala. Mas a única que estava de fato preparada para servir foi aquela que fazia teologia. Todo mundo estava preparado para entrar com Jesus como rei em Jerusalém. Mas a única que ungiu Jesus como rei foi Maria. A única. É como aquela situação lá do Crato, lá do Ceará, onde todos os católicos vão fazer uma procissão pedindo chuva, e no meio da romaria tem uma menininha com guarda-chuva na mão, a única. Todo mundo foi pedir chuva, e aí tem uma menininha com guarda-chuva na mão. Esta era Maria Madalena. Ela entendeu. E quando Jesus falou assim, guarda minha filha, porque eu não desisti da morte não, você vai sepultar o meu corpo quando eu morrer. E o curioso, irmãos, que depois que Jesus morre, vocês sabem, José de Arimateia já tinha tirado o corpo de Jesus da cruz do Calvário. Na sexta-feira eles já tinham limpado o corpo de Jesus, já tinham passado perfume em Jesus, que José de Arimateia comprou um perfume caro. Mas por que Maria voltou com outras mulheres ao sepulcro no domingo? Por quê? Se o serviço já estava feito. O que você acha? É porque ela tinha feito uma promessa. Eu vou ungí-lo
com esse óleo porque ele pediu. Humanamente falando, não fazia sentido aquele esforço. Por quê? Bom, em primeiro lugar, mulher sair de madrugada era muito perigoso. Segundo, o túmulo estava com a porta fechada. Como é que ela ia abrir aquilo ali e entrar? Terceiro, não precisava fazer, já fizeram. Quarto, era perigoso, os soldados romanos estavam lá. Mas Maria aprendeu algo que eu quero que você aprenda nessa manhã. E esse algo que ela aprendeu veio da própria dor dela, da própria situação dela de menina, mulher abusada. Ela aprendeu que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ela aprendeu aquilo que eu falei no início do sermão. Ela não podia tratar o problema dela como um filho único mimado sugando-a. Ela tinha que usar a dor dela para poder ser alguém útil. E nesse sentido de pegar a sua dor para ser útil ao seu semelhante, ela foi aquela que entendeu que tinha que fazer alguma coisa. Ela não sabia como nem de que forma, mas ela iria fazer. E ela convenceu outras mulheres a irem com ela. E quando as outras mulheres foram com ela até o sepulcro, coloca a cena lá, que as outras veem o túmulo vazio, elas voltam. E quando Jesus se aproxima, e ela pensa que é o jardineiro, o que ela faz? Ela se volta e fala assim: Senhor, se é o Senhor, por favor, diga-me onde é que o Senhor colocou. Jesus fala: Maria, não está me reconhecendo? Sou eu. E eu gosto muito da forma como o Evangelho de João descreve isso, e no grego é muito preciso. Quando ele fala assim, na tradução falaram: não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai, não me toques. Sabe como é que está isso no Evangelho de João, no grego do Evangelho de João? Que eu tive as primeiras aulas com o pastor José Carlos Ramos, que eu acho que deve estar por ali. Eu lembro das aulas de Evangelho de João que o senhor ensinava para a gente em sala de aula, pastor. O modo verbal como está o não me toques, em grego, significa o seguinte: que ela, como uma criança, agarrava as pernas de Jesus. Sabe criança quando agarra na perna do pai? Senhor, é o Senhor mesmo. Isso, filha, sou eu. Não fique me segurando tudo, que eu ainda tenho que ir para o meu pai. Vai lá, fala para os seus irmãos que você me viu. E a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. A que teve a pior história. A que teve o destino mais cruel, poderia dizer assim, a previsibilidade mais cruel. A de menor condição foi a que entendeu. Aquela que amava o Senhor e falou: se o Senhor pode me curar, Ele pode curar outros. Senhor, torne-me a sua serva. E eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Eu queria que o Samuel já viesse para cá. Eu não sei o que você está passando nesta manhã, ou você que está assistindo a gente em casa. Mas foi forte. Eu sei que alguns se surpreenderam com o que eu acabei de revelar a respeito de Maria Madalena e o provável caso de um abuso sexual. Mas olha para mim aqui agora. Está doendo aí o seu problema? O seu trauma é grande demais? Deixe-me dizer uma coisa para você, e não se esqueça disso. Ninguém, e perdoem-me os psicólogos por entrar na área deles aqui, ninguém sofre devido aos traumas que teve. Você sofre devido à interpretação que você dá do que aconteceu com você. Não foi a violência doméstica que deixou você desse jeito. É a interpretação que você faz do que aconteceu com você. E eu posso olhar para você em nome de Jesus e dizer que eu entendo você. Sabe por quê? Porque não importa se a dor é no dente, ou dor de cabeça, ou dor renal. Dor é dor. Mesmo que eu não tenha a mesma dor que você está sentindo, se eu sentir outra, eu posso falar que lhe entendo. E a maneira que eu encontrei de lidar com a minha própria dor é como eu a observo. Agora faz todo sentido aquilo que eu li do jogo do contente. Porque antes eu pensava que eu era tão desgraçado, porque vim de um lar violento, com violência doméstica, problemas emocionais, uma pocilga emocional.
Mas quando eu parei de olhar o meu umbigo e comecei a olhar para o lado, tem tanta gente aqui com uma dor semelhante à sua, pior do que a sua. Sabe aquela dor que você tem da sua infância, que a sua criança emocional não conseguiu soltar o que seu pai fez com você? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Você foi segregado por causa da sua cor, o outro foi segregado por causa da religião. Você foi humilhado, foi violentado emocionalmente. Olha em redor. Bem-vindo ao clube. Tudo vai depender de como você conta essa história e o que você pode fazer com ela. Olha para mim, olha para mim. Mais importante do que o que os seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram com você. Maria podia ser uma revoltada, mas ela conseguiu ser alguém por causa da dor que ela experimentou. E quando eu olho para Maria, tem espaço para mim também.